TV Artilheiro. Essa entrevista aqui. Filipão, boa noite. Queria que você analisasse essa derrota no jogo de hoje. O Atlético no primeiro tempo, né? Teve até mais chance, mais posse de bola. Como que você vê esse jogo e os defeitos, né, que você viu do time que tem que corrigir? Bem, se eu tenho que primeiro falar com meu grupo de atletas, porque se eu falar alguns detalhes aqui, sinal de que algumas coisas não estão boas. Se nós tivéssemos um pouco mais de aproveitamento na parte final, nós não teríamos perdido o jogo. Falta-nos um pouquinho melhor aproveitar as oportunidades. Isso é só com bastante trabalho, é só com bastante disciplina nos treinamentos e cobrar e ver dentro do grupo como é que nós podemos fazer para que melhore nesse item. E aí a gente tem qualidade técnica, tem algumas coisas mais que passam a ser mostradas, mas falta-nos o aproveitamento final ainda, e é assim que eu vi o jogo de hoje. Bem equilibrado, tivemos em algumas partes do jogo uma melhora do que o Fortaleza, mas o Fortaleza muito mais qualificado no momento final e conclusivo. Boa noite, Filipão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a alteração que você teve que fazer do Johan pelo Edenilson, porque com o técnico anterior a gente via muito o Igor Gomes variando com o Johan, e hoje você optou pelo Edenilson, tem uma característica um pouco diferente da do Johan. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa alteração. Não, o Edenilson merece oportunidades por tudo aquilo que fez e que eu vejo que vem fazendo nos treinamentos, e que é muito pouco, porque é 1 ou 2 treinamentos, e é um jogador que eu confio muito. É um jogador que preenche uma lacuna com grande dinamismo para o ataque e defensivo. Então, o jogo estava equilibrado e ele entrou e deu uma participação muito boa. Esperava do Denilson que essa condição, ele, para mim, até surpreendeu em uma situação melhor em qualquer posição do campo, na meia ou pelo lado direito ali, quando ele ficou em alguns momentos. E cada um tem seu pensamento. O pensamento do Cudê era quem sabe o meu seja um pouquinho diferente em relação a ele, e ele mereceu a sua oportunidade e preencheu bem. Ô, Filipão, boa noite. Prazer. Boa noite. Aonde foi que o Fortaleza, a avaliação sua do Fortaleza, dentro do campo, taticamente, que foi que você viu de positivo do Vojvoda? Bem, eu sempre disse que o time trabalha muito bem, o Vojvoda sabe trabalhar muito bem e faz com que a equipe renda muito bem dentro daqueles jogadores que ele possui, e mais uma vez foi uma situação, 1, 2, 3, 4, em 3, 4 situações os jogadores aproveitaram a oportunidade e, dentro de um esquema bem trabalhado pelo Vojvoda, conseguiram a vitória. Filipão, aqui novamente, você fez só uma alteração em relação ao último jogo de início, que foi a troca na lateral direita. Se foi uma questão física pelo Mariano, e depois também as entradas do Allan Kardec, que fez o gol, né, muito tempo fora, e do Igor Rabelo, né, 2 jogadores que reapareceram aí. Pois eles vinham de lesão, segunda oportunidade que o Allan e o Igor recebem agora nessa semana, e por necessidade a gente vai fazendo as alterações que tem que fazer. O Hulk sentiu câimbras, o Fux sentiu uma pequena lesão na perna direita, então a gente vai colocando aqueles jogadores, são jogadores que a gente tem confiança. Eu sei que é muito cedo para a gente estar falando sobre o grupo todo, mas eu estou confiante nesse grupo. Eu entendo que algumas coisas a gente vai acrescentar, e não é de um dia para o outro, numa semana em que a gente viaja, volta, não treina, viaja, volta, joga, e são 2 times de boa qualidade, tanto o Fluminense quanto o Fortaleza. E a gente agora vai adquirir algumas valências que, para mim, são importantes. Podia ser que não fossem importantes antes com outro treinador. Sobre a mudança na lateral direita, foi questão física no início do jogo? Não, porque nós temos um jogo também terça-feira, decisivo. Ou nós ganhamos e classificamos, ou não.
Então eu também tenho que pensar um pinguinho nisso aí, embora eu tenha que pensar bastante nesse Campeonato Brasileiro. O Filipão, no jogo contra o Fluminense, você havia dito do erro ali no rebote, né? E hoje a gente viu o Atlético tomando 2 gols muito por bola aérea, de cabecear, dos jogadores cabeceando sozinho ali. Não, o primeiro gol não tem erro nenhum. Bate no jogador, bola dá um rodopio e sobra, e o atleta que vem de frente leva melhor sobre o outro jogador que está cobrindo uma... Tá. O segundo gol, sim, falhamos numa cobertura em que a gente havia trabalhado durante esse dia que nós estivemos lá, e posicionamento, e a gente errou, e aí tomamos o gol. E a gente tem que trabalhar para isso, e eles vão ouvir o que é que a gente vai corrigir, e vamos ver se a gente consegue corrigir. Essa era a minha pergunta, porque já é um erro que vem acontecendo com o Atlético há um bom tempo, essa questão de bola aérea, e você tem muito pouco tempo, né? Um dia só para treinar, é mais questão de conversa e posicionamento, né? E colocar, no dia de treinamento, colocar algumas bolas para que a gente tenha essa bola aérea bem definida. E já sabemos que essa bola aérea é um dos pontos fortes do Libertad. Isso nós já sabemos, portanto, vamos ter que voltar hoje a Minas, amanhã fazer um pequeno trabalho, segunda-feira o trabalho final, e vamos ver se a gente consegue ter uma situação melhor na bola aérea, porque este é um dos quesitos básicos do Libertad. Ok, gente, obrigado, boa noite. Feito. Obrigado, Felipão. TV Artilheiro.